A próxima presidência portuguesa da União Europeia vai ficar associada historicamente ao futuro Tratado Europeu. A Euronews entrevistou Miguel Ángel Moratinos sobre a proposta conjunta da Espanha e da França para fazer sair a Europa do impasse. Ambos querem continuar com a maioria qualificada que contraria a fórmula da raiz quadrada pretendida pela Polónia. Ou seja, a Polónia, apesar de um imenso território, perde poder em relação a países povoados como a Alemanha, França e Espanha. Ministro, bem-vindo à Euronews. Ministro, bem-vindo à Euronews. Antes de mais, que espera do próximo Conselho? Em particular da iniciativa franco-espanhola, que teve bastante êxito com outros ministros de outros países, apesar da posição de Varsóvia não ter mudado. Bom, foi importante que hoje, dos países que partiam de posições distintas, um país como a França, que recusou o Tratado Constitucional, e um país como a Espanha, que tinha aprovado e ratificado por referendo com um sim em massa, enviassem esta mensagem política que os dois países querem, com a presidência alemã, chegar a um acordo no próximo Conselho Europeu. Creio que passamos essa mensagem. Há uns elementos que consideramos substanciais para que se possa alcançar um acordo e um mandato claro para a próxima presidência portuguesa. Há países que têm problemas, mas acredito que, com a vontade de todos, se podem resolver. Continua a haver um problema fundamental, que é a forma de voto no Conselho. Acha que se pode encontrar uma compensação, por exemplo, no Parlamento Europeu, aumentando o número dos deputados? Em relação aos milhares de decisões que a União Europeia adota, são momentos particulares, mesmo irrelevantes. Mas o importante é que os países tenham capacidade de influência nos três órgãos e instituições da União: o Conselho, a Comissão e o Parlamento. Está muita coisa em jogo, muitos equilíbrios se podem alcançar para que cada país se sinta seguro. A Polónia tem muita população, tem necessidade de contribuir para as grandes decisões, mas pode continuar a fazê-lo com uma dupla maioria. De um ponto de vista institucional, a Espanha encontrou-se numa situação paralela, mas reagiu de outra maneira. Ratificou, com um referendo que foi um êxito do ponto de vista político, o apoio à União Europeia. É esta uma visão da Europa diferente e representa um pouco das duas almas que tem a União Europeia de hoje em dia. E representa um pouco as duas almas de hoje em dia que tem a União Europeia de hoje em dia. A Espanha, que é membro há 21 anos da União Europeia, depois de analisar os prós e contras, de mudar de opinião no que era o voto ponderado de Niza e passar a um voto de dupla maioria, onde se dava 65% à população e 55% aos Estados, temos valorizado as várias opções e como os nossos interesses serão afetados, considerando que responde plenamente aos interesses espanhóis. E tratamos de convencer os nossos amigos polacos de que podem viver confortavelmente com este sistema. Há um preço político por ter renunciado ao nome Constituição, depois de fazê-lo ratificar por referendo, depois dos espanhóis terem dito sim a um tratado que se chama Constituição? Logicamente, afirmei-o desde o começo. Não esqueçamos que esta pressa de nos aproximarmos dos que têm dificuldades com o referendo, porque recusam o Tratado Constitucional, não deve colocar-nos a nós em situação de ter de voltar a fazer um referendo, porque a substância e o equilíbrio não se respeitam. Portanto, é um preço muito alto aquele que pagamos por termos dito que aceitávamos deixar cair a referência constitucional, mas não podemos permitir que se eliminem e amputem os elementos substanciais dos progressos da Europa. Que se eliminen y se amputen lo que son los elementos sustanciales de los avances de Europa. O caso de Cuba, por exemplo, a Espanha parece ter uma posição diferente de outros países em relação à ilha. Hacemos una oferta. Fizemos uma oferta para dialogar com as autoridades cubanas, sobretudo, e, mais importante, apesar de não ter sido sublinhado, é que há uma nova situação em Cuba, uma situação política diferente e, consequentemente, a União Europeia reage como fez Espanha, dialogando com as autoridades. Logicamente, é preciso falar com outros setores da sociedade cubana, mas oferecemos um diálogo sério, construtivo, com as autoridades cubanas. Dialogando com as autoridades
Lógicamente hay que hablar con otros sectores de la sociedad cubana, pero se hace una oferta de diálogo serio, construtivo com as autoridades cubanas. Foi enviado especial ao Médio Oriente, conhece bem a região e este é um ponto fundamental da política externa da União Europeia. A situação parece difícil. O projeto para o Médio Oriente dos Estados Unidos não funcionou. Oriente Próximo, Oriente Médio de Estados Unidos parece que não ha funcionado. Mas os projetos europeus também não. Estão com problemas e não conseguem mesmo arrancar, Despegam, têm problemas. Com toda a situação crítica. Com esta situação crítica e enormemente complexa nos territórios palestinianos, não nos podemos permitir que haja uma separação ou duas entidades diferentes no seio do que devia ser um Estado palestiniano unificado, um Estado palestiniano sobre as bases das fronteiras de 1967. A Europa deve reafirmar a unidade e a eventualidade deste Estado palestiniano e lançar-se um trabalho imediatamente para responder às dificuldades que vive a população palestiniana, mas, ao mesmo tempo, com uma mensagem clara e decisiva. A população palestina, mas, ao mesmo tempo, com um mensagem político claro e decisivo. Militares em Gaza podem ser uma solução? Por momento, não. Não por agora, porque não podemos entrar num território onde o Hamas destruiu aquilo que a autoridade palestiniana tinha de valioso, a legalidade presidencial do presidente Mahmoud Abbas. Assim, devemos assinalar ao Hamas que a União Europeia não aceita este género de comportamentos, nem pode ser condescendente. Devemos restabelecer a ordem pública e a legalidade em Gaza e não vamos tolerar a existência de dois Estados ou duas entidades diferentes nestes territórios. Para isso, precisamos de uma União Europeia determinada e comprometida com estes princípios. E não vamos a tolerar que existam dois Estados ou duas entidades diferentes nesses territórios. Por tanto, para isso hace falta uma União Europeia decidida e comprometida com esses princípios e esses compromissos. Muchas gracias, ministro.